Salve, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo este audiocast. Eu sou o Rafael Lacerda, CEO da Haleduc, e é um prazer enorme para mim apresentar uma produção aqui do time interno da Haleduc com muita inteligência artificial sobre o novo marco regulatório da educação à distância, baseado no decreto 12456 de 19 de maio de 25 e na portaria 378 também de 19 de maio de 2025 do MEC, que criou esse novo marco e determina a partir de agora como é que serão as regras para o ensino superior à distância, presencial e híbrido aqui no Brasil. A gente preparou um áudio com muita inteligência artificial, então eu espero que vocês gostem, que você goste desse podcast e que ele seja esclarecedor de todas as questões dessas duas regulamentações aqui colocadas. Olá! Saiu legislação nova e importante sobre educação superior à distância aqui no Brasil. A gente está com o Decreto 12.456 e a Portaria MEC 378 na mão. E a nossa missão aqui é entender mesmo as mudanças principais, né? Como que isso vai impactar a oferta das graduações. Exato. Olha, a intenção parece ser mesmo redesenhar o cenário da EAD, definir novos formatos, sabe? Aumentar as exigências. A busca, pelo jeito, é por um novo padrão de qualidade, mais interação, mesmo nos modelos que não são totalmente presenciais. Certo, então vamos mergulhar nisso. Que formatos são esses que o decreto traz? Parece que mudou um pouco a nomenclatura. Mudou, sim. Agora a gente tem oficialmente três: presencial, semipresencial e à distância, o EAD. E o texto define também os tipos de atividade, né? A presencial clássica, no mesmo lugar e tempo. Aí tem a síncrona, que é ao vivo, mas cada um no seu lugar, né? Com áudio e vídeo. E a assíncrona, que é em tempos diferentes. E tem uma novidade interessante: a atividade síncrona mediada. É uma aula online ao vivo, mas com um limite importante. Limite. Que limite? Até 70 estudantes por turma, com um professor ou um mediador pedagógico. Ah, entendi. 70 alunos. Isso já sinaliza uma busca por mais acompanhamento, né? Exatamente. Mas a grande diferença deve estar nas porcentagens de carga horária para cada formato, certo? Como ficou isso? É aí que está o ponto-chave da mudança. Para ser considerado presencial, o curso precisa ter no mínimo 70% da carga horária com atividade presencial mesmo, lá no polo ou na sede. Os outros 30% podem ser à distância, tanto faz se síncrono ou assíncrono. Ok, 70% presencial para ser presencial. E o semipresencial? O semipresencial exige 30% no mínimo de atividade presencial. E aí soma mais 20% que podem ser ou presenciais de novo ou dessa atividade síncrona mediada. Ou seja, na prática, pelo menos metade do curso, 50%, tem que ter alguma interação física ou ao vivo, em tempo real. Metade do tempo com interação mais direta. E o EAD? O que antes era quase todo online. Pois é, o formato à distância, o EAD, agora também tem exigência, mínimo de 10% presencial, e mais 10% que podem ser presenciais ou síncronos mediados. Quer dizer, mesmo o EAD agora tem que ter pelo menos 20% do tempo com essa interação mais próxima, digamos. Nossa, isso realmente muda muito o cenário. Acaba com aquele modelo 100% assíncrono para a graduação, né? Acaba, sim. E com essas exigências de presença ou de aula ao vivo, imagino que nem todo curso vai poder ser oferecido em qualquer formato, né? Quais são as restrições? Sim, e são restrições bem significativas. Tem cursos que agora só podem ser exclusivamente presenciais: Quais são? direito, medicina, enfermagem, odontologia e psicologia. E atenção, medicina é 100% presencial, zero carga horária à distância permitida. Para os outros 4 dessa lista, vale a regra geral do presencial, mínimo de 70% no campus. Entendi. E tem cursos que não podem ser EAD de jeito nenhum? Tem. Além desses 5 que eu citei, fica vedada a oferta no formato à distância, EAD, para todos os outros cursos da área da saúde. Para todas as licenciaturas. Todas. Uau. Sim, todas as licenciaturas e também cursos das áreas de educação, ciências naturais, matemática e estatística, engenharia, produção e construção e agricultura, silvicultura, pesca e veterinária. Esses não podem ser EAD.
Caramba, licenciaturas totalmente fora do EAD é uma mudança de impacto enorme. Isso mexe com a formação de professores. Com certeza. Parece uma resposta direta àqueles debates sobre qualidade da formação online de professores, né? Faz sentido. E esses cursos que não podem ser EAD, eles podem ser semipresenciais, então? Podem, mas aí entram regras ainda mais rígidas para alguns deles no formato semipresencial. Como assim mais rígidas? Para cursos de saúde, tirando aqueles 5 que são só presenciais, engenharias e o pessoal do agro. Se forem semipresenciais, a exigência sobe. Precisa ter 40% mínimo presencial, mais 20% que podem ser presenciais ou síncronos mediados, ou seja, um total de 60% de interação ali, mais direta. Ah, então para essas áreas o semipresencial exige mais ainda. E para as outras que não podem ser EAD, tipo educação, ciências naturais? Para essas, no semipresencial, vale a regra padrão que a gente falou. 30% presencial, mais 20% presencial ou síncrono mediado, total de 50%. Entendido. Com tudo isso mais controlado, imagino que as avaliações também mudaram. O que a norma diz sobre as provas, notas? Sim, as avaliações são um ponto bem central agora. Ficou obrigatório fazer avaliação presencial em todas as unidades curriculares, mesmo que a matéria tenha só uma parte da carga horária à distância. Toda matéria com algo online tem prova presencial obrigatória. Exatamente. E mais, essa avaliação presencial tem que ter o peso maior na nota final daquela unidade curricular. E tem que incluir questões discursivas, que devem valer no mínimo 1/3 da nota. A não ser que seja uma atividade muito prática, aí tem exceção para a parte discursiva. E a identificação do aluno na hora da prova? Fica totalmente por conta da instituição garantir quem está fazendo a prova. Certo. E os polos EAD? Aqueles lugares físicos de apoio. Muda alguma coisa para eles? Eles ganham bastante destaque. São vistos como espaço de interação, de criar identidade mesmo. Precisam ter uma infraestrutura mínima bem detalhada, recepção, sala para coordenação, salas de estudo, laboratórios adequados para o curso se precisar e internet boa, de alta velocidade. E aquela história de várias faculdades usarem o mesmo polo? Acabou, em geral. A regra agora é não compartilhar polo entre instituições diferentes, para reforçar a identidade, né? Tem exceções como para o sistema S, tipo Senai e Senac, mas a regra é a exclusividade. E tem que ter um responsável local da própria instituição e a identificação visual da faculdade bem clara no polo. E o aluno? O vínculo dele é com o polo ou com a faculdade? Sempre direto com a instituição de ensino superior, a IS. Nunca com um parceiro que opere o polo. O vínculo acadêmico é com a IS. Faz sentido amar mais a responsabilidade na instituição. E sobre quem ensina? A equipe pedagógica. Alguma novidade aí? O decreto detalha as funções, sim. Tem o coordenador do curso, o professor regente, que é o responsável pela disciplina em si, e o professor contendista, que prepara o material. E formaliza também a figura do mediador pedagógico. Precisa ter formação compatível com a área, e o papel dele é ajudar na mediação, tanto nas atividades síncronas quanto nas assíncronas. E claro, o número de professores e mediadores tem que ser compatível com o número de alunos. Ok, então resumindo o quadro geral. A gente tem uma redefinição dos formatos de curso, com bem mais exigência de presença ou de interação ao vivo, Isso. restrições bem fortes para ofertar EAD em áreas-chave como saúde, todas as licenciaturas. Exato. Então, avaliações presenciais, que agora são regra, com peso maior na nota, e polos EAD mais estruturados, mais exclusivos. Perfeito. Parece um movimento bem claro para tentar elevar o padrão, garantir mais acompanhamento na educação superior, principalmente à distância. É uma leitura bem precisa, sim. A legislação está reforçando mecanismos de interação, de acompanhamento, de avaliação. Está limitando aquela flexibilidade total do EAD, né? Especialmente em áreas consideradas estratégicas ou que precisam de muita prática. E as instituições têm 2 anos para se adaptar a tudo isso. É um prazo para ajuste. E vale lembrar que aquele decreto anterior, o de 2017, que regia a EAD, foi revogado. Então, para recapitular rapidinho, novos modelos, presencial, semipresencial, EAD, com mínimos de presença ou sincronia. Barreiras para cursos como Direito, Medicina, licenciaturas no formato EAD puro. Provas presenciais como regra e com peso. E polos EAD mais robustos. Uma reforma e tanto.
Sem dúvida nenhuma. E isso deixa uma questão no ar, né? Ao buscar elevar o padrão de qualidade, a interação, como que essas novas regras vão impactar o acesso, principalmente para aquelas pessoas que dependiam da flexibilidade total do EAD, em cursos que agora ou estão restritos ou exigem mais presença? Será que esse novo equilíbrio que buscaram entre acesso e qualidade é o ideal? É algo que a gente vai precisar observar com muita atenção nos próximos anos.